Olá, bem-vindo à nossa aula Como acabar com a procrastinação. Na aula passada eu te falei sobre objetivos e metas, qual que é a sua importância e quanto que eles são relevantes para você tomar melhores decisões no seu curto prazo. E uma forma que você tem de fugir dessas decisões é através da procrastinação, que é um comportamento que faz você fugir das suas atividades importantes. Por isso nessa aula eu quero entrar mais a fundo nesse tema. Ou seja, os nossos objetivos nessa aula é você entender quais são as consequências da procrastinação. Você também vai entender qual que é a origem da procrastinação, por que nós procrastinamos. E também eu vou te mostrar as estratégias que você pode utilizar para acabar com a procrastinação. Então vamos lá. Primeiro passo. Você já se sentiu assim? É sexta-feira à tarde e você está correndo para entregar uma atividade. Você está correndo para fazer algo. Porém, essa atividade não está te gerando prazer. Você não está correndo com propósito, com senso de realização e se sentindo bem. Pelo contrário, você está correndo e está se julgando, está se condenando, está perguntando por que você deixou isso acontecer, por que você não fez isso antes, por que você não se planejou, por que você deixou para a última hora. Pois bem, se você já sentiu isso, é porque você também é um procrastinador. Eu já senti isso e todo mundo já sentiu. Essa é a boa notícia. Todos nós somos procrastinadores. Todos nós, por natureza, procrastinamos as nossas atividades. E isso é fundamental que a gente tenha consciência para que a gente possa fugir desse comportamento biológico. E o que é então procrastinação? Procrastinar é você ignorar uma tarefa importante, desagradável, em favor de outras tarefas que você considera mais agradáveis ou fáceis. É você deixar de fazer o que é importante e se dedicar fazendo coisas que são menos relevantes, mas porém que te dão mais prazer. Por exemplo, é você preencher o seu dia com aquelas atividades de baixa prioridade, porém que você acha agradáveis. É você iniciar uma atividade importante e parar para tomar um café. É você ler várias vezes aquele mesmo e-mail e não tomar nenhuma ação, ficar lendo, relendo e não faz nada. Ou é você deixar de executar itens importantes da sua lista de tarefas de forma recorrente. Toda semana você tem aquele item importante, porém você não prioriza ele e não executa. Deixa ele para a semana seguinte. E assim você vai procrastinando aquela atividade que de fato é importante. Ou ainda é você esperar o momento certo. É você esperar estar inspirado. É você esperar estar naquele momento devido para realizar uma determinada atividade. Ou seja, é você ficar procrastinando dizendo que você está esperando estar inspirado. Quando na verdade você tem que fazer sem vontade mesmo. Caso contrário, você está dando uma bela desculpa para o comportamento de procrastinação. E quais são as consequências da procrastinação? Quando nós temos um comportamento de procrastinador, quais são as consequências dele na nossa vida? O primeiro ponto é que ele te faz se sentir mal. Quando a gente procrastina, a gente tem a tendência de nos sentir culpado. Lembra do exemplo que eu te dei no começo da aula? Você está lá, está trabalhando, está lá empenhado, porém não é uma sensação gostosa. Você se sente culpado, você se sente mal porque você deixou isso acontecer. Não é algo agradável, não é um comportamento desejado. E mais ainda, a procrastinação reduz a sua produtividade. A partir do momento que você tira o foco das coisas importantes para realizar aquelas tarefas fáceis, beleza, você vai ter um dia ocupado. Porém, ocupação não é produtividade. Produtividade é você focar o seu tempo nas coisas de fato importantes. É você colocar o mínimo de esforço e o máximo de resultado. E quando você fica fazendo um monte de coisas sem importância, preenchendo o seu dia, se ocupando, você não está sendo produtivo. Lembre-se, ocupado não é produtivo. E mais ainda, com a longo prazo, a procrastinação nos gera desmotivação e insegurança. Depois de muito tempo procrastinando, você começa a duvidar das suas próprias habilidades. Você começa a duvidar de quem você é, de quais são as suas qualidades, do que você faz bem. E, a longo prazo, isso acaba te levando à depressão e ansiedade. Sim, a procrastinação é uma característica de pessoas com transtorno de depressão ou transtorno de ansiedade. Eu não sei quem vem primeiro e eu não vou me aprofundar nisso aqui. Porém, é sim uma característica. E se você vai se desmotivando, vai se tornando mais inseguro, a chance de você ter uma depressão é muito maior. E mais ainda, quando você procrastina, você tirou o foco das suas coisas importantes. Ou seja, isso te impede de você alcançar os seus objetivos.
você não vai priorizar aquelas coisas importantes. E sim, vai ficar o seu dia ocupado fazendo coisas que não são relevantes para a sua meta, para o seu objetivo, e isso vai impedir você de realizar os seus sonhos. E mais ainda, em casos mais recorrentes, a procrastinação tende a alterar a nossa identidade pessoal. Você começa a assumir para você mesmo que eu sou um procrastinador. Ah não, eu sou procrastinador, faz parte de mim, está na minha personalidade, está na minha essência. Sim, você faz. Eu sou. Porém, isso não é a sua personalidade, não é a sua identidade. E você deve se preocupar em afastar-se desse comportamento, em torná-lo mais específico, para que você possa trabalhar e deixar de ser um procrastinador. Caso contrário, você não vai realizar os seus sonhos, porque você acredita que você não é capaz de fazê-los. Eu não, eu acredito que sim, você é capaz, e com as técnicas que eu vou te apresentar, você vai conseguir superar esse desafio. E por que nós procrastinamos? Qual que é a origem da nossa procrastinação? O primeiro é quando nos falta organização. Nós não nos organizamos para executar aquela tarefa. Nós vamos lá e começamos sem ter os recursos necessários. Outra é porque nós achamos chato. Ah, essa atividade é chata, eu não gosto, eu acho um pé no saco fazer isso daí, então eu vou procrastinar. A outra é a procrastinação do perfeccionismo. Nunca tá bom, então eu não consigo fazer porque eu não acho que eu sou capaz de fazer o ótimo. E aí, nunca tá bom, eu não faço nada. Outra forma também é quando nós temos medo de falhar. Ah, eu nem vou começar a fazer isso porque eu tenho medo de não conseguir fazer. Eu tenho medo, eu não vou conseguir executar. Eu não tenho confiança que eu consigo sair do outro lado e entregar essa atividade. Ou ainda, tem algumas pessoas que têm medo do sucesso. Ou seja, tem uma tarefa que eu acho chata e eu não quero fazer bem essa tarefa. Por quê? Eu não quero ter sucesso e as outras pessoas me demandem mais dessa tarefa que eu acho chata. Ou ainda, um caso mais grave é o transtorno psiquiátrico. É quando você está de fato com depressão ou ansiedade. E cada uma dessas origens nos leva a buscar estratégias diferentes de como lidar com elas. Como que você pode fugir desse comportamento padrão para lidar com essas causas, com essas origens da procrastinação. Lembrando, no treinamento nós não tratamos transtornos psiquiátricos. Se você se sente depressivo, ansioso, procure ajuda de um médico especializado. No treinamento nós não vamos abordar esse caso. Porém, as estratégias que eu vou te apresentar são úteis para você vencer a procrastinação, mesmo quando você está com depressão ou ansiedade. E vamos lá então. Por que é difícil você parar de procrastinar? Primeiro ponto é porque a procrastinação é um mecanismo natural no nosso cérebro. Nós nos desenvolvemos para economizar energia. É por isso que a gente engorda. Você come e o seu corpo armazena energia através de gordura, porque é um mecanismo natural. Você pode precisar daquela gordura no futuro. E o nosso cérebro pensa dessa forma, ele é programado para isso. Então, sempre que a gente pode economizar energia, nós vamos fazê-lo. E mais ainda, muitas vezes nós procrastinamos porque nós não temos consciência dos nossos hábitos. Nós achamos que aquilo é algo natural, que é algo fora da gente, transcendente a nós. Mas não, quando nós temos consciência que nós estamos procrastinando, esse já é o primeiro passo para a gente mudar. O outro ponto é que mudar um hábito realmente não é fácil. Você não muda o seu comportamento da noite para o dia. Você precisa persistir, ter disciplina e fazer várias vezes aquela ação conscientemente. Porém, é possível sim você deixar de ser um procrastinador. É possível você parar com a procrastinação naquelas atividades que você acha chato. Um outro ponto que nos dificulta parar com a procrastinação é que muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos ganhos atuais. Sim, você ganha sendo um procrastinador. Lembra, você deixou de fazer uma tarefa chata para fazer um monte de tarefas fáceis. O que você ganha com essas fáceis? Ah, tem uma satisfação, é mais divertido, você ganha isso. E se você não está disposto a abrir mão desses ganhos, você também tem dificuldade em parar com o comportamento procrastinador. E o último ponto aqui é que nós ficamos inseguros sobre o resultado de uma mudança. Quando nós começamos a mudar o nosso comportamento, nós não temos certeza se nós vamos conseguir, se aquele comportamento novo de fato vai dar certo, o resultado vai vir, e isso nos torna inseguro. Então é muito comum a gente começar um processo de mudança, cair num vale e a gente volta para o comportamento anterior por insegurança. Porém, é sim possível você acabar com a sua procrastinação.
Aqui no treinamento nós trabalhamos duas áreas. Primeiro é uma questão de linguagem, como que você muda a sua linguagem interna para acabar com a procrastinação. E a segunda são o que eu chamo de estratégias mentais, que são formas rápidas que você tem de implementar ações para mudar o seu comportamento de procrastinador. Nessa aula, devido à questão de tempo, eu vou te apresentar então somente as 6 técnicas que eu utilizo para acabar com a procrastinação na minha vida e que você pode usar para acabar na sua. As primeiras 2 técnicas, as 2 estratégias mentais, estão relacionadas à nossa energia de ativação, ou seja, a nossa força de vontade. O que é isso? Regra dos 5 segundos significa que você deve facilitar o comportamento desejado. E a regra dos 20 segundos, você deve dificultar o comportamento indesejado, ou seja, facilite o certo, dificulte o errado. A terceira estratégia que nós discutimos é a visão estratégica. É você ser capaz de trazer o propósito daquela atividade quando você for executá-la, para que você possa aumentar a sua motivação em fazer aquela atividade. Uma outra estratégia que nós utilizamos muito é a autorrecompensa. Ou seja, é você criar de fato recompensas quando você conclui aquelas atividades para você se tornar mais motivado. Uma quinta estratégia muito útil é você aumentar o seu comprometimento. Como? Você tem aqui diversas formas que a gente explora. A primeira delas é você se comprometer com um prazo, data específica, com uma meta bem definida. Isso já aumenta o seu comprometimento. Uma outra forma é você usar outras pessoas para te ajudar a cobrar aquela tarefa. É você comprometer-se com a sua recompensa, com a ação anterior. Você só vai ter aquilo se de fato você atingir aquela realidade. E mais, tem várias formas aqui de você aumentar. E essa estratégia é muito útil também. Caso nenhuma dessas 5 estratégias dê certo, se nenhuma dessas estratégias te traz o resultado de você acabar com a procrastinação, aí sim nós temos uma 6ª estratégia que é muito poderosa, que é o choque de realidade, que é você se dar um chacoalhão, que é você ter um chacoalhão para cair na real e se motivar para fazer aquelas atividades que você considera chata. Ou seja, tem como você acabar com a procrastinação? Sim, essas daqui são 6 técnicas que nós utilizamos no treinamento. No treinamento completo, eu detalho com vocês cada uma delas. Eu te mostro passo a passo como que funciona, te dou exemplos. Porém aqui, infelizmente, eu não consigo ir muito mais a fundo. E no treinamento também, nós falamos muito da linguagem interna. Como que você processa o mundo exterior para traduzir isso nos seus pensamentos, nas suas convicções, nas suas crenças. E isso tudo através de muito exercício prático. Eu te mostro passo a passo, na prática, de como que você faz isso. Ou seja, no treinamento completo, você vai ter mais informações práticas de como fazer. Aqui você agora já aprendeu o caminho. O que você precisa fazer? Aplicar estratégias para acabar com a sua procrastinação. Se torne consciente delas e depois use essas estratégias para que você possa, de fato, acabar com esse comportamento que te impede de realizar os seus sonhos. Já na próxima aula, então, eu quero falar com vocês sobre o mito da multitarefa. Sobre por que nós achamos que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, nós somos mais produtivos. Quando na verdade é o contrário. E lembrando, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários da aula. Participe, coloque as suas dúvidas, seus comentários. Eu quero muito ajudar você a se tornar um mestre do tempo. Muito obrigado e até a próxima aula.